da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Chegara à conclusão de que a existência se lhe transformaria em breve tempo. Não podia suportar, sem graves danos, a continuidade das estroinices da juventude, e o conhecimento de Mademoiselle Villamil induzia-o a pensar seriamente no matrimônio. No entanto, como encontrar a equação justa? Depois de certo período de estudos em Paris, prosseguia em serviço em Sorbonne, onde a sua remuneração era regular, sem contudo permitir quaisquer perspectivas de futuro financeiro. Seu pai, Samuel Davenport, chamara-o mais de uma vez, aguardando-lhe a presença na Irlanda do Norte, onde possuía valiosa propriedade rural, apesar dos golpes sofridos. Como resolver a situação? Deveria casar e partir para as ilhas ou visitar antes o lar paterno para consorciar-se depois? Na primeira hipótese, sua atitude poderia ocasionar sérios atritos com a família. Na segunda, o intruso Antero poderia sair vencedor e anular-lhe os planos de felicidade. Recordou a simpática figura do tio, que sempre lhe entendera e amparara o coração nos momentos difíceis, e considerou a possibilidade de ir a Blois, a fim de ouvi-lo. Concluiu consigo, mesmo que, tendo combinado com Madalena um encontro na igreja de Nossa Senhora, na noite seguinte, faria a viagem logo após o novo entendimento com a jovem, que lhe enchera o coração de sonhos miríficos. Após atravessar imenso labirinto de reflexões, voltou ao hotel, muito depois da meia-noite, recolhendo-se ao quarto extremamente nervoso, só conseguindo dormir alta madrugada. No dia seguinte, atirou-se ao trabalho comum de alma inquieta, pensamento voltado para a noite, quando teria o júbilo de rever a bem-amada e renovar as doces emoções do espírito. Muito antes da hora marcada, Cirilo postava-se à frente da majestosa catedral, andando de um lado para o outro, a fim de evitar a curiosidade de transeuntes audaciosos, penetrou no santuário, em cujo interior magnífico permaneceu por instantes. Seus olhos eram indiferentes aos tesouros artísticos que o cercavam. Os capitéis preciosos, os arabescos dourados, os baixo-relevos, as estátuas maravilhosas, diluíam-se numa atmosfera de sonho. Os sacerdotes e os nichos, as flores e os objetos do culto, não lhe falavam ao coração, quando surgiam no alto os primeiros astros da noite. Davenport regressou ao adro, passeando nervosamente ao lado dos belos degraus que davam acesso ao interior do templo, e que o progresso de Paris fez desaparecessem com a elevação do solo. Entre aflições singulares, observou atento uma carruagem que parou nas proximidades, dela saltando 3 galantes criaturas em demanda ao santuário. Madalena Villamil, com efeito, junto de Colette e Cecília, 2 amigas da juventude, chegara com o pretexto de participar dos ofícios religiosos da noite. Mas, em breves minutos, favorecia pela convivência dos companheiras, insulou-se da romaria devocional em companhia do jovem Davenport, ansiosos ambos pela permuta de impressões afetivas. Enquanto a viatura permanecia à espera, e ciente de que as amigas se entregavam às práticas religiosas, Mademoiselle Villamil tomava prazerosamente o braço que o rapaz lhe oferecia, afastando-se alguns passos ao longo da praça, extensa que se rodeava então de casas velhas. Cirilo sentia-se o mais ditoso dos homens, por surpreendente e misterioso mecanismo que seu espírito não conseguia compreender, resumia agora na jovem todos os sonhos centrais da existência. Falou-lhe com desembaraço dos seus ideais mais íntimos, revelando-lhe profundas impressões de sua alma ardente. Ele próprio estava surpreendido com o manancial de espontânea confiança que lhe brotava do espírito pouco afeito a grandes expansões. Madalena Villamil, em identidade de circunstâncias, trocava-se de sublimes emoções.
Não era temperamento que confiasse sentimentos íntimos ao primeiro sinal de afeição. Sua mãe, descendente de nobres famílias no sul da França, e seu pai, antigo fidalgo espanhol, haviam educado a filha única habituando-a rigorosamente critérios no capítulo da vida social. Pela primeira vez, a jovem atendia a um apelo afetivo, em lugar público, consagrado, no seu modo de entender, às exteriorizações das criaturas vulgares e sem títulos de maior nobreza moral. O convite de Cirilo fora um tanto chocante para sua vaidade feminina. Entretanto, obedecendo a indefinível anseio do coração, acedera em palestrar com o jovem num recanto da via pública, desejando o entendimento recíproco, longe da multidão maliciosa. Além disso, sentia-se receosa de recebê-lo na própria casa, dado o rigorismo da genitora, há muito enferma, e às ruidosas expansões do pai, desligado de qualquer encargo nas esferas políticas e por isso mesmo sempre pródigo de afirmativas chocantes para os costumes franceses. Mademoiselle Villamil julgou imprescindível explicar ao jovem Davenport suas dificuldades domésticas, antes que o rapaz pudesse agasalhar conjecturas menos dignas a respeito dos pais, a quem amava de todo o coração. Somente por isso, é incapaz de resistir ao suave magnetismo que sobre ela exercia o moço irlandês, encontrava-se ali sob o céu estrelado às primeiras horas da noite, trocando confidências. Cirilo começou por comentar a beleza das melodias que ela arrancara do cravo, toda sentimento e vibração, e Madalena relatava ao jovem, muito admirado, os encantadores costumes da sua terra natal, assinalando as palavras com as interessantes características de quem se não achava absolutamente senhora da língua francesa. Tudo, porém, que constituía alguma coisa de sua personalidade era graça e leveza aos olhos e aos ouvidos do moço Davenport, que se sentia transportado a um plano de felicidade divina em sua companhia. A certa altura do amoroso colóquio, Cirilo exclamou, algo perturbado por trazer à tona a súmula de suas cogitações mais íntimas. Madalena, ocioso é dizer-te da minha infinita afeição. Saberás entender o sentido de minhas palavras. Nunca me conformei com as atitudes superficiais, nem posso aprovar os desvarios da juventude contemporânea. Digo a fim de que não sejas laivos de leviandade nas minhas palavras. Amo-te muito, e estes poucos dias de convivência bastam para que reconheça tua sucerania no meu coração, onde ocupas lugar insubstituível. Mas poderei contar com o teu amor para sempre? A essa pergunta direta, a jovem respondeu extremamente confundida. Sim. Sempre idealizei uma criatura que me compreendesse inteiramente, e agora que nos encontramos, tenho a esperança de poder edificar um castelo de suprema ventura. Desde a noite em que nos vimos pela primeira vez, sonho contigo e antevejo as alegrias de um lar povoado de flores e de filhinhos. Ela, toda ruborizada, elevava-se nas asas do amor, de emoção em emoção, aos páramos do sonho. Aquelas palavras representavam a deliciosa música que os seus ouvidos esperavam de há muito tempo. O moço Davenport era o cavalheiro do seu ideal. Sua voz cariciosa e dominadora penetrava-lhe o íntimo como perfumado sopro de vida. Queria falar, exprimindo seus sentimentos mais nobres. A emoção, contudo, embargava-lhe a voz, enquanto o coração desejava prolongar ao infinito aquele instante divino. Compreendendo-lhe o silêncio, o rapaz recordou as advertências de Susana, fez um gesto significativo e acentuou. No entanto, Madalena, tenho o coração repleto de presságios tristes. Dizem que o sofrimento é comum aos que amam, traga o espírito ansioso por esclarecimentos mais amplos. Como? Indagou a jovem num impulso instintivo de anular qualquer dúvida. Revelando profunda preocupação,
Ele acrescentou como que medindo a responsabilidade de cada palavra: Ninguém disputa comigo o tesouro do teu coração? Que dizes? Retrucou a moça com grande surpresa. Sinto que tua alma se dirige ao meu coração como fonte cristalina de verdade, acrescentou Davenport, acentuando as palavras. Acredito na tua sinceridade, e nem seria lícito duvidar dos teus pensamentos. Mas quem sabe, Madalena, teus pais te destinam a outrem que te mereça pela fortuna que não possuo ou por títulos que também me faltam. A essa altura, sua voz tornou-se enternecida e comovedora, qual a de uma criança disposta a resignar-se com os obstáculos, não obstante seu violento desejo.